Boa noite, pessoal do nosso Insta. Aqui quem vos fala, John Lennon Teodoro. Vamos entrar ao vivo já já. Estamos ao vivo e hoje é a nossa live, uma live muito especial para falar sobre alimentação saudável e prevenção. E quem vai estar com a gente na nossa live hoje é a Solange, da Conceito Vida Saudável. Já quero iniciar aqui utilizando o meu rolão da doTERRA de tangerina, que vai deixar a gente mais focado na nossa live. E hoje a gente vai ter uma live aí com a Solange da Conceito Vida Saudável, produtos naturais aí. Vamos já ela aqui no nosso Instagram, nossa live. Já tem uma galera entrando aí. Dudu, Franco, Andréia, a Ju. Aí, boa noite, Solange. Só dá uma ajustada no teu vídeo aí, na tua tela aí. Boa noite. Show de bola. Boa noite, a Priscila está entrando, a Ju, a Val da Confeitaria, o Nemias. Legal, galera. Então a gente está começando mais uma live. A gente tem como proposta aqui no nosso Instagram, além de falar do nosso mandato, levar para a população também aquelas ações que a gente defende da nossa comunidade lá no Poder Legislativo. A gente também visa aproveitar esse canal aqui como uma ferramenta também de divulgar empreendedores do nosso município e também as atividades que são desenvolvidas, seja no campo empresarial, seja também ações sociais, projetos sociais e tudo demais que a gente sabe que é importante a população camburense estar aí participando. Hoje, minha convidada especial, boa noite, Juscelia. Juscelia é vizinha da Solange ali, da Oscar Vieira. O Franklin Vargas, valeu. Galera entrando, a Úrsula, muito legal. O Gilvan. Gente, eu vou apresentar minha convidada. Ela que é uma empresária que já está há 6 anos aí trabalhando com produtos naturais. É a proprietária da Conceito Vida Saudável, produtos naturais. A Solange é estudante de nutrição, mas também tem a sua formação aí com pós em direito tributário, contabilidade. Mas o que ela vem mais fazendo agora como empreendedora aqui no nosso município é alinhando aí a questão para uma vida saudável. E eu acho muito interessante convidá-la, até porque a gente tem um tema bastante recorrente nesta questão da alimentação. A gente já falou aqui sobre autismo, a gente já falou aqui sobre empreendedorismo, a gente já falou aqui sobre Outubro Rosa, a questão dos artistas locais, a gente já teve aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, a gente já teve lives aqui sobre o Setembro Amarelo, sobre esporte e agora sobre vida saudável através da alimentação, com a nossa querida amiga Solange. Boa noite, Solange. Boa noite, Solange. Está me ouvindo? Acho que ela está com um probleminha lá no sinal. Vamos ver se melhora um pouquinho. A Silvana entrou. A CAGE Judô também faz um projeto legal. Vamos fazer uma live uma hora aí com o pessoal da CAGE Judô. Quem mais está aí? A Solange deu uma travadinha. Agora está me ouvindo, Solange? Solange? O sinal dela não tá. Tá me ouvindo agora? Só um minutinho. Consegue me ouvir, Solange? Eu não estou te ouvindo. Agora. Primeiramente, meu muito obrigado. Tá cortando um pouquinho, Solange. Não sei se está ok o meu áudio para você. Tá bom, pode falar então. Estou te ouvindo, mas está cortando um pouquinho ok. Ok? Tá me ouvindo? Tudo certinho? Bora lá. Agora sim. Então, primeiramente, meu muito obrigado pelo convite. Como eu disse, eu fiquei muito lisonjeada, porque acho que é tão importante a gente fazer essa interação, a gente ter divulgação, principalmente quando são pessoas queridas, são pessoas que são da comunidade, e isso acho que tem toda a relevância para o nosso trabalho, para a consideração, e a gente saber que está fazendo parte desse processo muito interessante. Muito obrigado mais uma vez. Muito legal que a Solange estava lá, a empresa dela foi parceira do 4º Encontro de Empreendedores de Camboriú. Muito legal também. Hoje a gente trouxe esse tema, Solange,
que é a questão da alimentação saudável e também a questão da prevenção, porque assim, eu vou começar por mim. Quando a gente é jovem, a gente meio que come de tudo, faz de tudo, nosso metabolismo reage muito bem. Mas hoje, por exemplo, eu já não posso comer muito à noite, senão não durmo bem. A gente precisa controlar um pouquinho, não é qualquer comida que faz bem. Às vezes tu tem um probleminha no fígado, às vezes está com um probleminha no rim, daqui a pouco tu sente aquele mal-estar. Então, a importância da alimentação saudável, também aliada com a prevenção, hoje é algo muito importante. Queria que tu falasse que momento que a gente precisa iniciar com cuidado. Esse cuidado com a alimentação inicia quando na vida do ser humano? Então, John Lennon, eu costumo dizer que nós somos uma máquina perfeita, né? O Criador não poderia ter feito nada diferente. E assim, por sermos uma máquina perfeita, tudo é uma engrenagem. Quando começa certo, tende a tudo dar certo na sequência. Esse cuidado com a alimentação, ele precisa, a partir do momento que a mãe fica ciente que ela está gestante, ela já precisa sim estar cuidando da saúde desse puro serzinho que está vindo por aí. Então, se a mãe é uma pessoa que tem alguns vícios, cigarro, vou citar os termos mais simples possíveis para que a gente tenha bem aberta, bem simples e bem compreensível. Então, quando a gente fala de tabagismo, a gente fala de quando a gente fala de muita alimentação ultraprocessada, um exemplo bem comum seria os refrigerantes, sabe, que tem um acúmulo enorme de conservantes. Então, tudo isso interfere, porque automaticamente esse feto que está ali se gerando, ele depende de toda essa nutrição da mãe, de todo esse cuidado, desse pré-natal, para consiga ter uma boa formação desde esse primeiro instante. E aí, antes da gente avançar aí na nossa conversa, vai ter sorteio, vai ter... Quem está assistindo a live vai ter desconto lá na Conceito. Para quem não sabe, a Conceito é uma loja que trabalha com produtos naturais, que fica localizada na Oscar Vieira, aqui no centro de Camboriú. Fala um pouquinho sobre essa questão. Tu teve essa ideia hoje, quando a gente fez lá o nosso stories pela manhã. Então, hoje à tarde aí eu achei interessante, porque sempre que a gente fala de live, o pessoal fica atento e às vezes até tem tanta concorrência, tem tantos assuntos que é um quando as pessoas estão aqui nos assistindo, né? Então eu quis dar um plus para que quem estiver nos assistindo, para quem deu um oizinho lá, quem curtiu e está seguindo os perfis, vai ter um desconto sim na Conceito dentro deste mês ainda. Pode vir até e a gente vai estar fazendo, faça o sorteio na sequência depois da live e a pessoa contemplada pode vir na loja que vai ter 20% de desconto. Show de bola. Eu lembro que na época... Oi, Marisa. Oi. A Maria também entrou. Gente, eu lembro que na gravidez da Júlia, minha esposa, fazendo ali o pré-natal, foi constatado diabetes gestacional. Acredita? E mudou toda a alimentação. Eu lembro que a gente foi assim, correndo, e compra arroz integral, e compra isso, compra aquilo. Foi uma loucura. A gente gastou um monte e ficou preocupado, aliás, né? A Júlia é nosso maior patrimônio, então desde lá na barriguinha a gente está cuidando dela. Como é que a mãe faz hoje para ter esse feedback? Porque nem todas as vezes consegue ter essas informações. Fala um pouquinho sobre isso, Solange. Então, isso, John, é uma coisa que eu tento fazer diariamente, levar alguma informação aqui, aquela informação simples. Você falou em diabetes, e diabetes é o mal do momento. A gente falou em gestacional, mas a gente sabe que já é uma doença crônica e que toma conta de grande parte da nossa população. E isto, às vezes, ele é muito impactante. Eu brinquei essa semana que como não posso comer banana? Muitos médicos, quando dão um diagnóstico de você é diabético, ele já diz assim, agora você não pode comer banana, você não pode comer pão, você não pode comer doce. E ele só faz uma lista do você não. E ele não dá uma boa sugestão, claro, que não cabe ao médico, e sim ao nutricionista, né? Essa orientação. Mas, em vez de dizer que não pode, poderia dar uma boa sugestão. Talvez melhorar essa banana.
adicionar alguma fibra. Aveia, que é um produto extremamente simples, adicionar essa banana, porque aí você não tira aquele alimento precioso, que ele é riquíssimo em vitaminas, potássio. A banana, ela vai fazer com que gere a serotonina, que é o hormônio da alegria, tá? Que previne, inclusive, pressão. E aí a pessoa já tem a notícia que ela está com uma doença crônica, tá? Que vai acompanhar ela por grande parte da sua vida ou até para o resto da vida. Simplesmente, a partir daquele momento, ela não pode. Então, falta, muitas vezes, essa orientação de como proceder a pagamento, e o ideal seria aquilo que a gente começou a conversar lá atrás. Descobriu que é gestante, começa a cuidar da alimentação pensando no feto. A preocupação com o aleitamento materno, fundamental e extremamente importante. Como que vai ser feita essa introdução alimentar para esse bebê? Em que momento seria feito isso? E aí tá lá, já é uma adolescente, qual é a sua rotina? Que muitas vezes, de regra geral, a gente tem muito de se espelhar nos pais, né? Se meus pais, eles consomem somente produtos industrializados, autoconsumir, e tudo isso é uma sequência E o hábito, né? Que não pode simplesmente dizer pode. É dar boas sugestões de como você introduzir esses alimentos. Eu sempre digo que a gente não precisa nada. A gente precisa incluir. Show, Solange. Entrou também aqui, vereador Wilson acompanhando aí também, Margarete Coppi acompanhando a nossa live. Solange, tu falou uma coisa muito importante. Em alguns momentos... Estou super feliz aí que tem amigas lá do Rio Grande participando, nos contemplando. Ó, super contente. Obrigado por nos prestigiar. Show, Solange. Solange, em alguns momentos, a tua imagem ela dá uma distorcida assim, mas o áudio eu estou conseguindo ouvir. Só para te saber, tá? Em algum momento ali dá um delay ali. Eu não sabia que era a minha conexão. Vou tentar mudar aqui. Mas eu tô te ouvindo bem. Podemos tocar. Por mim tá tranquilo, dá para te ouvir bem também. E é apenas alguns momentos. Solange, quem quer começar uma reeducação alimentar, como é que inicia isso? Conta pra gente aí. Procura nutricionista, como é que faz e quais são os produtos que a Conceito tem ali que pode auxiliar nessa reeducação alimentar? Fala em reeducação alimentar, seria realmente fazer uma análise do que você está consumindo hoje. O único profissional habilitado que pode prescrever dieta, e eu nem gosto desse termo, é o termo usual, o único profissional que pode realmente prescrever uma dieta seria um nutricionista. Então, o ideal, sim, seria você buscar um nutricionista para você ter essa boa orientação, mas existem muitos alimentos que já são do conhecimento de todos. Um exemplo bem simples seria a castanha do Pará, que a gente sabe que ele é riquíssimo em selênio, é um produto que melhora a nossa imunidade, que auxilia a equilibrar, inclusive, o nosso colesterol, HDL, LDL. Então, são produtos assim que você encontra em casas de naturais e são acessíveis. O que a gente tem que ter um pouco de cuidado, e aí é que entra a questão do profissional, porque não é o fato da castanha ser um produto natural que ela seja um produto livre de ser consumido. Então, ele tem uma proporção, ele tem uma indicação, teria que verificar a questão de qual é o contexto de toda essa alimentação da pessoa, para verificar qual é a necessidade que ela tem de estar adicionando esses alimentos. Já que você me perguntou quais os itens que eu trabalho, aqui a gente trabalha com uma linha bem completa. A gente trabalha com chás, a gente trabalha com grãos, a gente trabalha com todas as oleaginosas. Trabalhamos com produtos para pessoas que têm bastante restrição alimentar, do tipo glúten, lactose, essas alergias que são muito presentes, que também atingem o público vegano e vegetariano, dentro dessa linha de restrição e uma alimentação mais saudável. Então, por onde começar? Pelo básico, tirando principalmente os ultraprocessados. E quando a gente volta lá para aquele alimento raiz, quando você fala de um grão, um alimento que você pode... O exemplo mais simples que a gente pode ter aqui é o descascar a banana. E não ir lá e pegar
uma banana chips ultraprocessada dentro de uma embalagem com N conservantes. Então, esse é um bom exemplo que a gente pode dizer que o natural é aquele alimento que você tem menos processamento e quanto menos conservante, melhor. E tem também uma questão da transição, né? Muitas pessoas não conseguem continuar porque, assim, o seu organismo já está acostumado, tem um hábito alimentar, tem a questão de horário, e a pessoa quer mudar radicalmente, ela vai ter dificuldade também, né? Eu continuo dizendo para ti que a tua imagem tá, às vezes está distorcida. E, por mim, podemos continuar assim, porque o assunto tá bom, mas se tu quiser reiniciar a live, a gente pode começar também. Talvez eu troque o local. Talvez eu troque o local para ver se melhora. Agora parece-me que deu uma estabilizada. Ok aí? Ok. Tá, beleza. Pode. Essa questão da transição, Solange. Eu fico preocupado porque às vezes as pessoas acabam tendo dificuldades, né? John, eu sempre tive um pouco de receio e sempre disse que meu objetivo não era trabalhar com emagrecimento, porque as pessoas ainda têm o conceito de que uma casa de produtos naturais é trabalhar com produto para emagrecer. E eu sempre fiz a opção de trabalhar com alimento saudável. Essa sempre foi a minha linha de trabalho. Aí você começa a estudar e você começa a perceber quantos problemas podem vir em função de excesso de peso, obesidade ou simplesmente assim, as inflamações que o corpo tem em função do peso em excesso. E aí eu acabei mudando um pouco o meu entendimento e a minha linha de trabalho no sentido de trazer informação, auxiliar no emagrecimento nessa introdução de alimentos e não nessa restrição, porque eu sempre acreditei que todo processo que ele for muito restritivo é muito mais difícil de se manter. Existem N tipos de dietas e dietas às vezes que dá muito resultado rápido. Porém, essas dietas entram no tal efeito rebote lá que você não citou esse termo, mas é exatamente essa expressão. Você perde 15 ou 20 quilos num determinado período e muitas das vezes você não só volta a esses 20, como você vem adquirir mais peso em função de não saber equilibrar, de não saber não conseguir manter essa restrição. Porque o nosso cérebro, aquela historinha de novo da máquina perfeita, ele é tão inteligente ao ponto de saber que se ele está restrição, a cada momento que ele tem a oportunidade de ir lá e ter um carboidrato, por exemplo, ele simplesmente absorver todo e aí é o que entra o grande vilão, onde é o retorno e onde entra essa dificuldade de se manter e ele busca tudo aquilo porque ele entende que o seu corpo está doente, que você perdeu o peso e que ele precisa recuperar esse peso que fazia parte do seu corpo. Show. Aí entra o papel da nutricionista, né? Porque assim, vai para academia, você quer emagrecer, tu vai ter lá o personal que vai te ensinar a fazer o exercício. Mas você precisa também alguém te ensinar a se reeducar, alimentar, né? Para ter uma alimentação saudável e fazer isso a seu favor. Aí é o papel da nutricionista, né, Solange? Exatamente. Quando a gente fala em reeducação, e eu gosto de dar exemplos simples e práticos para que a gente realmente consiga aplicar isso no dia a dia. Se você chegar a vir fazer uma consulta nutricional, que eu ainda, como eu comentei, eu ainda sou, praticamente finalizando, mas ainda estou estudando. Mas se você for até um nutricionista e para você que você precisa tomar de 2 a 3 litros de água, possivelmente você vai ser essa primeira expressão, né? Como assim? A pessoa não... E aí ela tem que tomar 3 litros de água diário, ou 2 que seja. Então, o ideal é você fazer o teu melhor dia. Se eu tomo hoje meio litro de água, vamos iniciar a tomar mais um copo de água todos os dias? Isso vai sendo um processo onde você vai aderindo, você vai introduzindo aquilo, o seu cérebro vai, que aquilo será o seu hábito, você vai incorporando e vai adicionando.
Se adicionei mais água, eu posso adicionar mais fibra, porque esta fibra vai me dar a saciedade que eu preciso. E se eu estou tomando mais água, fazendo atividade física, tendo uma alimentação melhor, dormindo bem, eu brinco que é a fórmula do emagrecimento perfeito. Porque o que é emagrecimento? Déficit calórico. Então, para você ter déficit calórico, você vai ter que fazer o quê? Reduzir alimentos ou fazer boas trocas, né? Você não precisa restringir, fazer boas trocas. Você precisa comer uma maionese de batatinha. Você pode comer uma batatinha solteira. Então, são boas trocas. Você não precisa deixar de comer o pão, mas você pode passar por um pão rico em grãos. Então, essas trocas, quando você faz, você automaticamente, teu cérebro vai entendendo que você está fazendo e a cada mudança uma nova reação. Show de bola. Entrou a Flavinha, a Mirella, a Elaine, a Vanessa, a Cid Oliveira, o Matheus Lessa deu boa noite, a Catiane, Jonas. Legal, estou feliz aí que o pessoal está passando pela nossa live, depois ela vai ficar no nosso feed lá. Dicas de alimentos, tu já passou aqui bastante coisa. Eu, como vereador, eu preciso fazer essa pergunta para você. E as escolas, os órgãos públicos, que podem, né, que pode ser contribuído nesse sentido? Eu acho que antes de a gente entrar no assunto escola, vamos entrar no assunto mães. A gente sabe que a escola ela oferece uma merenda, a gente sabe que a escola tem a cantina, mas por que a mãe, se nós estivermos falando de uma escola particular, por que a mãe não olhar o cardápio que a escola oferece? Tá? Se falando de uma escola pública, analisar qual é o alimento oferecido e por que não ter na lancheira dessa criança uma fruta? Por que não ter um suco natural que essa criança pode consumindo? Então, assim, eu acho que a escola pode e deve orientar. Eu acho que o poder público faz a sua parte tendo uma nutricionista na escola, mas ter essa fiscalização que você muito bem faz de estar nas escolas, estar presente em todas as partes da comunidade, a gente pode estar fiscalizando e sugerindo palestras para os pais, nessas reuniões de pais, por que não abordar a sua alimentação? Porque, afinal, a alimentação é prevenção com gastos futuros para a saúde. Então, eu acho que sim, é muito importante a escola, o poder público, mas a participação dos pais é de suma importância. Eu sempre falo que a comunidade escolar não é só o aluno e o professor, né? Tem os profissionais que lá trabalham, mas tem o pai, a mãe, a avó, a família, está todo mundo envolvido. E é muito importante também a gente sair um pouquinho dessa esfera tradicional de discutir só a questão pedagógica, mas também discutir outras questões que envolvem a vida do aluno. E a questão da qualidade da merenda, que está, inclusive, é uma política pública que o MEC dispõe de recursos, oferece, e eu vejo muitas escolas com excelentes merendas, merenda de qualidade, inclusive, mas muitas vezes falta construir junto com os alunos e com os familiares a questão da vontade daquela criança experimentar frutas, outros ingredientes que compõem a merenda e disso tudo ter uma vantagem para a família. A André Artigas entrou, a Sônia, a Priscila Rebelo. Legal, a galera aí participando. Eu queria te perguntar uma coisa. A gente está falando aqui sobre produtos naturais, mas o que é uma alimentação saudável? Tu pode dar esse conceito para a gente certinho? O que é essa alimentação saudável e como se prevenir através da alimentação? Então, vamos pegar um conceito que é o da nossa... Seguir a partir não só o Feito Solange, mas seguindo uma orientação a partir do nosso Guia Alimentar Brasileiro. E lá, ele sim nos dá o norte, aqueles alimentos que a gente estava falando antes, menos ultraprocessados possíveis, tá? Voltando só um pouquinho na questão das escolas, mas eu vou dar sequência e vou responder isso também. Eu acho que a escola ela tem tanta importância e essa interação, quando as crianças elas estão em casa com os pais, elas seguem aquela alimentação. Quando ela vai para a escola, ela tem a oportunidade de ver o que o coleguinha gosta, o que a professora vai oferecer, que não é a mãe, que muitas vezes são
se a mãe oferecer um alimento, quando é a prof vai ter outros olhos, né? E também tem aquela situação, eu acho tão bacana quando a contemplação, você fez algo interessante, você é um bom aluno, por que você tem que contemplar a criança com uma bala? Você poderia contemplar ela com uma maçã? Então, são esses incentivos que poderiam sim estar vindo da escola. E seguindo do que seria um alimento saudável, a alimentação saudável é aquela que você tem um prato colorido, é aquela onde você consegue equilibrar uma proteína, onde você consegue ter um carboidrato. E aí talvez alguém me pergunte o que seria essa proteína, o que seria esse carboidrato. Então, indo para algo bem simples, ter no seu salada, possivelmente uma carne, ovos ou algo dessa origem animal que vai gerar. Se porventura alguém for vegano ou vegetariano, existem bons alimentos que podem estar lá, do tipo ervilha, grão de bico. É simples, tá? Mas só para a gente deixar mais prático. Então, aquele prato colorido, o mais in natura possível, o mais natural possível, com menos processamento, menos aditivos e bem colorido e bem diverso. Está falando de composição, e aqui eu não estou dando uma fórmula pronta, mas a gente usa alimentos. Segundo o nosso próprio, ele diz lá que o ideal seria que a gente comesse até 5 tipos de fruta diária. E sempre a gente faz. Mas se nós conseguirmos introduzir 3 no dia, perfeito. Se você conseguiu colocou uma salada no prato, tem uma boa proteína, carboidrato para te dar essa energia, isso é uma boa alimentação. Logicamente, você precisa com isso tomar água, porque a água é essencial. E, realmente, quanto menos ultraprocessado, e quando eu falo ultraprocessado, é o pacotinho. É aquele que a gente desembala. Então, vamos desembalar menos, vamos descascar mais, né? Porque é tão simples. Show, gostei. Você... Gostei do simples de lavar uma maçã, né? Você não precisa... Oi? Gostei do trocadilho aí. A Flávia, ela falou o seguinte: semana passada realizamos uma tarefa show do 2º ano do Visão, picolé com água de coco e frutas vermelhas. As crianças aqui de casa adoraram. A doutora Nayara entrou também, ela tem um projeto muito legal, que ela vai estar, a gente vai fazer uma live para falar sobre o projeto da doutora Nayara. A Uri Pavone também entrou, Paulão, a Nara. Legal, pessoal. A Flávia deixou aqui uma contribuição legal, né? A gente trabalhar com a curiosidade dos alunos, das crianças também, né? Com a questão colorida. Eu lembro que quando a Júlia era menor, ela comia, eu falo que ela comia de tudo. Hoje ela está mais seletista. Mas é importante isso também, né, Solange? Com certeza. A Kátia eu também. sempre dou nos meus stories muitos exemplos do meu menino. Porque ele também sempre foi muito restritivo em se tratando de proteína. E ele passou a comer ovos a partir do dia que ele foi lá, quebrou os ovos e fez o omelete dele. Então, a mão na massa, né? A criança ir lá, ele quis provar algo que ele preparou. Então, dentro da nutrição, existe uma sugestão que você não pode simplesmente oferecer uma única vez. Você tem que provar, inserir mais uma vez, e aí você vai usando essa palatabilidade. Se a criança não gosta do ácido, você tenta no mais leve. Se ela não gosta, se ela só come coisas doces, procura dar uma fruta como sobremesa. Então, assim, a gente vai fazendo bons sugestivos sem tirar aquele prazer, porque a comida ela precisa ter memória. Quem não lembra de uma avó com carinho e pensa em um doce que ela fazia, ou uma cuca, ou uma graça na casa da avó. Então, a comida realmente... E ela faz parte, porque a gente comemora, né? Come. A gente não é uma caminhada, você vai comemorar o aniversário, você lá, você tem bebidas, né? Pode ser o suco, água, um refrigerante, ou até bebida alcoólica para quem gosta, mas a gente tudo vai em torno de uma mesa, em torno de uma família, e a gente comemora. Então, até o próprio nome já diz que está indo da alimentação. E é uma coisa assim que a gente... Solange,
é uma coisa que a gente acaba, por ser mais fácil às vezes, e a cultura comercial acaba nos induzindo isso. Aniversário tem refrigerante, tem chocolate, né? E muitas vezes a gente sai com a nossa família, a primeira coisa que a gente pensa, eu vou levar para comer um lanche, vou pagar um sorvete, como, né, como se fosse um prêmio, e muitas vezes perdendo a oportunidade de explorar uma alimentação saudável e também diferente, que não deixa de ser gostosa, mas é que a gente cria esse hábito, né? É um desafio enorme para as pessoas, por isso que eu penso que é importante a nossa live, tem que fazer mais vezes, porque a gente precisa, às vezes, ter esse ponto de reflexão, parar para pensar o que a gente está fazendo, porque a gente vive no piloto automático. É muito mais fácil eu fazer um aniversário, comprar um monte de refrigerante, gelar e deixar a galera beber, do que ter aquele empenho de fazer suco e outras questões que não são tão práticos, mas que realmente são muito mais saudáveis. O Jorge entrou, a Grazi, tá, a galera legal aí. A gente tem que vencer isso daí, né? Com certeza. Eu costumo ter muitas frases prontas, mas eu acho que elas têm tudo a ver com o nosso dia a dia. Eu costumo dizer que uma criança, um bebê, ela não conhece açúcar. Então, por que você tem que adoçar o chazinho quando você vai introduzir o chazinho um dos primeiros itens, né? Que seria o aleitamento até os 6 meses, segundo a orientação, que nem todos fazem. Mas se você vai introduzir um chá, por que adoçar? A criança não conhece açúcar. Então, ela perde muito a questão da palatabilidade dela, tá? E a partir do momento que ela sentiu o doce, ela já não quer mais, ela já não vai provar um abacate sem açúcar. E seria algo tão maravilhoso, ele tem tanto sabor, né? Então, assim, tudo são pequenos exemplos, mas que fazem toda a diferença. Então, se a gente realmente conseguisse fazer uma boa introdução alimentar, tá? Sem esse açúcar excessivo, e a gente sabe que a indústria nos induz sim, tá? Eu vou te dar até um exemplo que muitas vezes acontece. Você vai lá e compra carne de soja. Soja não é carne. Então, até a nomenclatura dos nossos alimentos estão errados. Se eu estou falando de substituir um alimento de origem animal e eu estou falando de um vegetal, ela não pode ser chamada de carne. Então, desde a nomenclatura até, eu vou comprar um produto diet porque é zero açúcar. Oi? Bugou. Agora tá voltando. Bugou? Na parte da carne de soja ali, que não é carne, que é soja, mas deu uma bugada. Exatamente. Cortou. Eu estava dizendo que a indústria, ela nos induz ao erro, tá? Porque sim, até a nomenclatura dos alimentos está errada. Quando você fala de um alimento de origem vegetal, eu estou falando da soja, não pode ser chamado de carne de soja. Tá? Porque então, não é carne. Proteína de soja. Perfeito. Né? Mas ela nos induz a isso. Quando eu estou falando de um produto que você entende como um produto saudável, um alimento diet, light, aí você vai olhar a rotulagem, que a gente não costuma olhar, tem 5 ou 6 tipos de açúcares. Açúcar invertido, glucose, maltose, maltitol, xilitol, eritritol, e assim vai. E a gente que tem um pouco menos de conhecimento dessa nomenclatura, estou comprando um produto light ou light. Então, mais uma vez bugou. Essa é uma indústria Solange, deu uma bugada. Deu uma bugada quando tu falou ali do... de vender. Que pecado, John. Um assunto é tão interessante. É um produto que eles precisam colocar no mercado. E aí, John Nascimento, aí Xará, a Luz, Giliard. É aquela coisa, eles botaram um produto, eles querem que o teu organismo sinta a necessidade dele, né? Então, eles criam também um gosto que tu possa estar com vontade de repetir aquele consumo. Obesidade é uma doença? Vamos para outra pergunta. A nomenclatura instagramável, né? Que quando você pega um produto que você come com os olhos, ele tá aquela foto de Instagram, ele tá instagramável, né? Então a gente imagina que aquela foto é perfeita, que o produto é delicioso, e assim a indústria faz. Ele nos induz e que você
precisa daquele alimento para ser... eu gosto muito de dar exemplos, porque eu acho que a gente visualiza. Tu imagina o Kinder Ovo quando você imagina, e daqui um pouco, né, eu posso ser, digamos assim, por favor, não quero patrocínio, mas também, por favor, não me entendam errado. Mas vou dar o exemplo do Kinder Ovo. Você compra o Kinder Ovo com toda aquela ideia do chocolate, porque vai vir um brinquedinho dentro, mas ele é uma capinha tão mínima. Mas você vê que ele faz uma indução e ele te gera toda essa situação de você ter curiosidade. E ainda... Pena que tá cortando, tá bugando, tá tão legal o assunto. Solange? Pela facilidade. Solange, tá me ouvindo? Tá bugando, tá bugando. Pelo nome atrativo, pela embalagem. Bugou. Eu acho que nós vamos Solange? ter que fazer outra live, John. Não vai ter. Nós vamos fazer, com certeza nós vamos fazer outra live, mas essa aqui nós vamos terminar com chave de ouro. Obesidade é uma doença? Eu tô te ouvindo. A internet que tá ruim. Tá bugando, tá me ouvindo agora? Aqui, eu acho que nós vamos... Com certeza. Obesidade, doença crônica, ela é uma doença inflamatória. E por ela ser uma doença inflamatória, automaticamente ela acaba nos trazendo várias outras comorbidades, tá? Uma pessoa que está inflamada, possivelmente o intestino dela também não está funcionando. Se o intestino funciona, aí ela também não consegue ter a real absorção dos nutrientes, porque em que momento você tem a absorção de vitaminas, a principal absorção dos alimentos. Às vezes você tem uma boa alimentação, mas você não consegue absorver esses nutrientes. Por quê? Porque você não tem uma boa flora intestinal. Então, a sim é uma doença crônica que acarreta muitas outras doenças. E é bem preocupante. Se nós formos olhar dados da OMS, nos últimos anos, não, nesse último ano ainda não saiu, mas lá em 2020 já tinha, considerando 20% da população brasileira, dessa mesma população, com problemas de excesso de peso. Então, isso já se tornou, sim, um problema de saúde pública, é uma doença crônica e realmente é muito preocupante. A Jojo ali fez uma pergunta. Como fazer as pessoas se familiarizarem com essas nomenclaturas tão difíceis, é verdade, mas que prejudica a nossa saúde? Aquela entrou, TV Balneário Camboriú entrou, também estava aqui a Josilane e o Rick. Então, me perdoe se eu usei algum termo técnico, procurei fazer uma linguagem mais simples possível, mas como que a gente consegue, sim, estar se familiarizando com isso? Lendo rótulos. Tudo aquilo que você não conseguir ler, que você não identificar, é uma indução da indústria para que você seja induzido ao erro. Quando se fala em açúcar invertido, do que uma concentração enorme, tá? De um produto ali industrializado e ultraprocessado. Então, vou voltar à frase de antes, parar em casa, tudo aquilo que a gente conseguir comer da forma mais natural possível. Essa é a melhor opção de uma boa alimentação. Show de bola. Muito, muito bom falar contigo, Solange. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, vai procurar por onde? Qual é o teu endereço nas redes sociais? Eu procuro realmente postar diariamente pelo meu Instagram da loja, que é o Conceito Vida Saudável, tá? É mesmo, o nome da loja tem a ver com o propósito. Porque eu acho que exato. Essa é a nossa logo, vai facilitar bastante a visibilidade. E eu procuro dar muita atenção, sabe, John? Tem bastante direct, tem muita pergunta que vem
ali e eu realmente procuro responder pontualmente, sou eu quem respondo, não tem horário e eu estou aqui à disposição sempre que eu puder ajudar. Eu sempre deixo muito claro para os meus clientes que toda compra é muito bem-vinda, mas toda troca de informação que a gente puder fazer e nos ajudar, essa interação, essa oportunidade que tu nos dá de estar fazendo uma live aqui, de poder expor um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente trabalha, de onde nos encontrar. E outra coisa que eu sou uma pessoa que eu digo, talvez, não sei exatamente o termo, mas eu sou muito cristã, vou usar esse termo. Eu acho que Camboriú hoje nos oportuniza tudo, né? Então, se você precisou de uma loja de naturais, se não for a minha, outras em Camboriú, mas vamos priorizar Camboriú. Se a gente precisar de um bom restaurante, restaurante tem N em Camboriú. Então, hoje a gente, tudo que você precisar, Camboriú tem. Então, vamos prestigiar o nosso comércio local. Quando eu falo da minha loja, tudo aquilo que eu tenho, se a pessoa vir até aqui, ou se ela me mandar um direct, se ela nos chamar, eu vou providenciar o mais breve possível. Então, assim, você tem essa oportunidade, a gente também consegue melhorar, consegue oportunizar e trazer mais opções para vocês, dar um bom valor, um bom preço, né? Um preço justo, que seja bom para o cliente, que também seja bom para a gente que empreende, que tudo se tem um custo para se estar com uma porta aberta, hoje é muito difícil. Então, quando a gente tem a oportunidade da nossa cidade nos prestigiar, a gente pode melhorar e muito. Eu sempre digo que não existe concorrentes e com isso eu não quero ser de forma alguma arrogante. A ideia é dizer que poderia sim se ter muito mais parceiros. Porque a partir do momento que se você não dedica um parceiro, todo mundo ganha. O cliente sai contente, auxiliou alguém que você não, naquele momento não conseguiu atender e a pessoa que ela vai conseguir encontrar o que ela realmente precisa. Então, os parceiros são as melhores opções. Mas todos são muito bem-vindos. Aqui a gente não fecha ao meio-dia, das 9 às 18h30, todos os dias. Na Oscar Vieira, número? 167. 67. Olha só, Flávia, tu fez uma pergunta, se tu tiver ainda aí, depois dá um toquezinho pra gente saber. Já ouvi falar que muitos temperos podem ser adicionados na nossa alimentação, auxiliando de forma anti-inflamatória. Poderia nos dar alguns exemplos? E foi assim que eu me tornei cliente lá na Conceito. Eu fui atrás dos temperos. Fala aí, Flávia. Vamos responder para a Flávia Solange. Então, vamos lá. Existe sim muitos produtos, eu vou botar usual e acho que o mais popular hoje, mas de uma eficiência tremenda, que é o nosso famoso açafrão, que ele é um anti-inflamatório. Quando a gente fala em anti-inflamatório, é num contexto como um todo. Você que tem rinite, é uma inflamação. Você que tem um intestino com uma flora intestinal que não está tão em equilíbrio, pode ser uma inflamação, então a gente pode estar auxiliando também. A pessoa que tem sinusite, todos os ites acompanham sinusite, artrite, renite. Então, quando a gente fala de inflamação, vamos ao tempero, que pode ser utilizado como tempero, mas ele funciona ainda muito melhor se simplesmente dissolvido em água, tomado no formato que a gente chama de shot. Ele vai funcionar ainda melhor. Que pena que deu uma bugada na tua explicação, porque tu me ensinou um pouquinho desse benefício. Isso, tu me ensinou a usar os temperos. Vou dar outro rende exemplo. Muito mais e tem também um aproveitamento muito melhor. Que pena que na hora que tu estava explicando, bugou ali a tua voz, Solange. Se tu puder repetir de novo. Espero que a Flávia tenha continuado na live para pegar essa dica boa aí. A Danusa também entrou, Janaína. Que legal. Eu estava falando sobre o açafrão. Tá bugando, que pena, tá bugando. O assunto é muito bom. Eu estava falando sobre tudo que termina com it são processos inflamatórios, artrite. Muitos ites, tudo que finaliza com it são inflamações do nosso corpo.
Então, quando a gente utiliza o exemplo do açafrão, você pode sim estar desinflamando o teu organismo e com isso automaticamente estar tratando e tendo um alimento gostoso. Só que ele funciona muito melhor quando ele é utilizado num formato de shot. Você diluir ele em água e tomar. Pode ser utilizado sim como tempero, tá? Mas é o fato de você aquecer esse tempero, ele perde um pouquinho do benefício. Então, se você quer sabor, utiliza como tempero. Se você quer o benefício para a sua saúde mais rápido, então, sempre cuidando das proporções, né, John? Que quando a gente fala de produto natural, ele não é livre, ele tem dosagem. Um outro produto bem bacana, que também é utilizado como tempero, é o alecrim, que melhora inclusive o nosso sono. E quando a gente fala em temperos, quando você usa esses condimentos, você consegue reduzir tanto a quantidade do sal, do sódio da nossa alimentação. Praticamente a gente cuida do nosso fígado, do nosso rim e do nosso corpo como um todo. Show de bola, viu, Flávia? Que legal. A Dani também, valeu, Dani, por ter entrado. Janaína, a Fabrini, Marcelo. Gente, vamos encerrar nossa live com o coração partido, mas a próxima nós vamos pegar e vamos caprichar aí nas... vamos pegar umas perguntas antes, né? Que nem da Flávia ali e de tantas outras pessoas que têm interesse nessa questão da alimentação. Vamos falar mais de temperos, também dos produtos naturais, como é que funciona tudo isso. E aperfeiçoar essa primeira live que foi um sucesso. A gente teve... Kátia, obrigado aí. Anitta entrando agora. Gente, a gente teve, às vezes, essa live teve momentos ali que deu uma distorcida, uma bugada. Eu vou deixar aqui na nossa timeline aqui do Instagram, mas eu vou combinar com a Solange, a gente vai fazer uma nova live e aí a gente vai fazer um bate-bola legal dessas questões que mais vocês perguntaram aí, que é a questão, especialmente da reeducação alimentar, temperos e quais são os produtos também que a gente pode estar utilizando. Vereador Dado entrando agora. Legal. Juscelia, obrigado por ter ficado até o final. Me permita, Por já favor. que realmente deu essa bugada e ficou um pouco, o nosso áudio não ficou tão legal, as pessoas podem nos chamar e nos mandar em forma de direct ou na caixinha, que muitas vezes eu abro a caixinha de perguntas, se eu puder estar auxiliando, fiquem à vontade e pode nos chamar. Sensacional. Sensacional. Solange, obrigado pela disposição, tá? Fico muito feliz de ter feito essa live contigo. Quero fazer logo outra. Sucesso, empreendedora. Deus abençoe. Obrigado a todos. Tchau, tchau. A todos que aqui nos assistiram. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.